Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes, do canal Bizu da Química, e nesse vídeo eu vou resolver com vocês a questão de número 128 do caderno azul do Enem, cujo tema é Química Geral, Estrutura Atômica. Vamos à leitura da questão. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Postulado 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, vamos analisar postulado por postulado, eu coloquei eles aqui na nossa tela, para a gente poder fazer a análise dessa questão. Eu tenho que analisar, dentre os 5 postulados de Dalton, qual dentre os 5 ainda é considerado correto à luz dos modelos atômicos atuais. Então, alguns são muito fáceis de eliminar. Por exemplo, o postulado número 1, que diz que a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Na perspectiva atual, os átomos são divisíveis, embora a palavra átomo traga o significado de indivisibilidade, né, uma palavra que deriva do grego, um conceito muito antigo, né, dos primeiros atomistas são os filósofos gregos, mas o átomo ele pode ser dividido nas suas subpartículas. Além de prótons, nêutrons e elétrons, essas partículas elas ainda podem ser separadas em subpartículas ainda menores, coisas que normalmente são estudadas no campo da física, na física de partículas mais especificamente. Postulado número 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Na perspectiva atual, a definição de elemento químico é aquele que os seus átomos apresentam o mesmo número de prótons, o que significa então que pode existir átomos cuja identidade é igual, átomos de um mesmo elemento, mas que tenham massas diferentes, ou seja, tem um número de nêutrons no seu núcleo que seja diferente. Isso daí a gente dá o nome de isótopos. São átomos de um mesmo elemento que têm a mesma identidade, são identificados pelo mesmo símbolo, mas que apresentam diferentes números de massa. Perfeito? Afirmação 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Essa afirmação, então, ela nos diz que elementos químicos diferentes eles teriam diferentes tipos de átomos. Isso é verdade até o momento atual. Elementos químicos diferentes eles vão ter números de prótons no núcleo que são diferentes. E a segunda parte da sentença diz que, em particular, os seus átomos, os átomos desses elementos químicos, no meu entendimento, eles teriam diferentes massas. E aí, essa questão, essa afirmação 3, ela está correta ou incorreta dependendo do preciosismo como a gente for analisar. Porque no conceito atual, a gente tem átomos de diferentes elementos podendo ter o mesmo número de massa. Ou seja, o número de massa ele é calculado somando prótons mais nêutrons no núcleo. Então, a gente pode ter átomos com diferentes números de prótons, mas cuja soma próton mais nêutron dê igual, né, conduz ao mesmo número de massa. Uma coisa interessante a observar é que mesmo nessa situação, com os números de massas iguais, as massas não seriam exatamente iguais. Eu pego aqui como exemplo
essas informações a respeito do potássio, o isótopo 40 do potássio, que não é o isótopo mais estável, o isótopo mais estável é o isótopo 39, e o isótopo 40 do cálcio, que é o isótopo mais estável. Na hora que a gente olha os valores das massas atômicas, que corresponde exatamente à massa somada de prótons, nêutrons, né, em unidades de massa atômica, tomando aí como referência 1/12 da massa do carbono 12, a gente vê que essas massas são realmente muito próximas. Elas têm valores ali de 39,96, mas na terceira casa decimal elas começam a se tornar diferentes. Então, dependendo do nível de preciosismo, mesmo átomos com o mesmo número de massa, eles não teriam massas iguais, teriam diferentes massas, tá certo? Então, assim, nesse contexto, a afirmação 3 ainda seria atual, dependendo do preciosismo que você for utilizar, perfeito? Mas, para todas as finalidades, você, a princípio, poderia continuar a considerar isso, né, igual. A afirmação 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Átomo a gente já concluiu com a afirmação 1 que ele não é indestrutível. A gente pode, por exemplo, tirar elétrons de um átomo. Geralmente, nos processos químicos, a gente não tem movimentação das partículas do núcleo, porque elas estão ligadas por uma força diferenciada, o que a gente chama de força nuclear forte. E geralmente, as quantidades de energia associadas a esse processo elas são significativamente maior do que as energias nos processos químicos em geral. A esse processo a gente chama de processos nucleares. Nesses processos, a natureza, a identidade do núcleo, ela é alterada. O símbolo químico dos elementos é alterado, tá certo? Então, em muitos desses processos que a gente chama de processos de transmutação, reações de transmutação nuclear, os átomos, né, eles não mantêm as suas identidades à medida que o processo acontece. De modo, então, que a afirmação 4, né, ela não permanece atual nos modelos que a gente tem. Perfeito? E a afirmação 5, ela diz o seguinte: átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Olha, novamente uma afirmação que ela é provavelmente a mais correta, mas ela ainda apresenta problemas, porque átomos eles podem combinar com outros átomos em proporção de números inteiros, não necessariamente pequenos. Às vezes esses números são significativamente grandes, como a gente vê, por exemplo, né, em algumas moléculas com massa molar elevadas. Os números que regem a combinação são números inteiros. Além disso, se você estiver falando de fórmula mínima, se você estiver falando átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos, e isso estiver remetendo à ideia de fórmula mínima, isso pode fazer com que a questão pareça correta, porque em relação às fórmulas mínimas, em geral, elas são dadas em proporções de pequenos inteiros. Só que nós devemos observar química ela sempre tem muitas exceções. A gente deve observar as situações onde você trabalha, por exemplo, com situações de cristais não estequiométricos, por exemplo. Eu peguei aqui em alguns compostos, por exemplo, como a ustita, né, que é o óxido de ferro, que normalmente a gente chama, né, de óxido de ferro 2, ela não necessariamente ela tem a proporção de um átomo de ferro para um de oxigênio. Ela tem vários defeitos, né, estequiométricos, ela é chamada de um composto não estequiométrico. E nessa situação a proporção não é inteira, tá certo? A proporção ficaria inteira aí se eu tivesse, por exemplo, ferro 95 O100. É a única forma, por exemplo, de eu ter uma proporção de inteiros para esse tipo de composto, tá certo? Isso daí é o que a gente chama de compostos não estequiométricos. Né? Claro, é um tópico muito específico, é uma exceção que talvez o aluno que está fazendo o Enem não devesse saber, mas eu acho que é algo que deveria se tomar muito cuidado na hora de elaborar essa questão, tá certo? Então eu ficaria com o gabarito marcando, né, que a única afirmação que se aproxima de permanecer atual é a afirmação número 5. Lembrando que é a que mais se aproxima de permanecer atual, porque na minha concepção, na minha visão, na leitura que eu faço dessa questão, nenhuma delas permanece, né, atual, tá certo? Todas elas precisariam ser atualizadas mediante as informações que foram surgindo em cada modelo. Perfeito, pessoal? Então, a resposta que a gente traz aqui no nosso canal é a resposta que a afirmação 5
A afirmação 5 é o postulado de Dalton, que ainda é, de certa forma, considerado correto. Perfeito? Então, eu espero que você tenha gostado dessa resolução. Um grande abraço para todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e, se você gostou desse vídeo, deixe o joinha para que você possa apoiar a divulgação. Um grande abraço. Valeu!